Forecast no ar, e esse episódio é muito especial, tenho certeza que vocês vão gostar, mas antes de eu apresentar a nossa primeira convidada, é importante a gente poder honrar todos os nossos patrocinadores. Óticas Vision, Joalheria Resende, Hering, Evento Turismo e Rei do Mate. Muito obrigada. E agora, Carmine, por favor, apresente. Minha amiga querida, energia lá no céu, de tanto que é boa a energia dela, a psiquiatra, sorriso mais lindo do Araxá, Daniela Gonçalves. Que emoção, né? Não sou um sorriso, né? Sorriso. Não sou um sorriso. Não, olha o olho dessa mulher. Gente, que prazer, né? Tá aqui e tá junto com você nessa quarta temporada. Foi muita coincidência. Mano. Fico muito feliz com o convite. E para psiquiatra, que ser entrevistada é um quebrando regras. Quebrando regras mesmo. Mas é muito bom saber aí que posso hoje aí estar contribuindo com os temas que a gente vai discutir. E eu sou araxaense, como vocês, filha do seu Eustáquio, do Barranco, da CBMM da Dona Ivone, e irmã do Diogo. Tenho 2 filhas, a Júlia e a Carol, e sou psiquiatra adulta infantil em Araxá desde 2016. É isso aí, a gente vai começar o nosso forecast de hoje falando de um tema muito bacana, que às vezes vai ser muito recorrente nas famílias. A gente vai falar de pessoas narcisistas, é isso? E a primeira pergunta, em primeiro lugar, Dani, defina pra gente o que define o termo narcisista. Narcisista vem do grego, né? É muito legal a gente lembrar da história, porque Narciso, na história, na mitologia grega, foi aquela pessoa que se apaixonou pelo reflexo na água. E ao não ter seu amor correspondido, morreu. E é o que trouxe para o nome, para os transtornos, né? Na psiquiatria, a gente fala transtornos de personalidade, e o transtorno de personalidade narcisista é um dos transtornos exatamente que envolve essa questão do amor próprio, né? O excesso. Doutora, e conta pra gente, quais são os tipos de transtornos de personalidade? Você falou que é um dos, né? Nós dividimos os transtornos de personalidade em 3 grupos, grupo A, B e C. O grupo A, ele envolve mais transtornos relacionados à esquizofrenia, que seriam esquizotípico, esquizoafetivo. O grupo B já relaciona pessoas impulsivas, né? Que aí entra o transtorno de personalidade narcisista, que são pessoas já envolvidas mais com essa capacidade do autocontrole. E no grupo C seriam transtornos de personalidades ligados mais ao humor, à raiva, né? E entra também os comportamentos do toque, as pessoas que têm aí transtorno obsessivo-compulsivo. Então, são grupos diferentes, né? E que dentro do transtorno de personalidade narcisista tem também o antissocial, né? Que a gente fala a psicopatia e o borderline. Então, eles estão dentro ali dos impulsivos. E como que você identifica esses comportamentos, doutora? Os transtornos de personalidades, em geral, são bem difíceis de serem identificados, né? A gente fala que a pessoa com transtorno de personalidade, muitas das vezes, ela não sofre por aquilo, né? Ela não sente que aquilo incomoda. Porque a característica do transtorno de personalidade é justamente sair fora do que é culturalmente normal, né? É aquilo aceitável, que não é aceitável. E aí, quando a pessoa, ela não vai procurar ajuda num consultório. Muitas das vezes ela começa a ter dificuldades nos relacionamentos. A família, os amigos se incomodam com as características daquela pessoa, e a partir do momento que começa a ter perdas, que começa a não ter bons relacionamentos duradouros, é que ela começa a achar que precisa mudar ou precisa de ajuda. Mas isso é difícil, é crônico e é demorado, né? Para poder, tanto para identificar, tanto para mudar. Então, muitas das vezes é o outro que vai levar aquela pessoa à mudança, e não ele mesmo. Entendi. Doutora, a gente poderia estar abrindo aqui hoje para falar de narcisismo em geral, né? Mas a gente procurou priorizar um pouco o papel da mãe narcisista. E, para mim, eu que trabalho com essa parte de reprogramação mental, e a gente trabalha muito com o que é da genética. Então, explica para a gente o quanto esse comportamento, ou essa personalidade, esse transtorno, ele é genético, e o quanto é
potencializado no ambiente? Excelente pergunta, né? A gente fala que o transtorno de personalidade narcisista, ele, na maioria das vezes, ele tem predominância masculina, né? Ele predomina em 6% ali da população, mas de 50% a 70% é masculino. Então, é pouco falado da relação com a mulher e o quanto é mais complicado quando é um transtorno de personalidade narcisista, justamente por isso, né? A maternidade parece que não anda junto, não combina. Sim. E existe e atrapalha muito a questão aí dos filhos, né? Da criação dos filhos. E a gente fala assim, que na parte de genética, tudo na saúde mental, hoje se estuda muito, né? É muito novo, mas a psiquiatria, ela está relacionada cada vez mais com a genética. Inclusive, os exames de imagem já mostram no narcisista que tem alterações da substância Sim. cinzenta. Então, a gente consegue identificar, sim, fatores genéticos. Mas a influência do meio é muito mais importante. Se a gente não desenvolve ali no meio características potenciais, né? Eu falo que é uma semente que vai ser aguada ou não. Se a gente conseguir ali evitar que aquele ambiente seja um ambiente adoecido, pode sim não desenvolver e não passar, né, geneticamente, os transtornos aí que têm influência. Mas o transtorno de personalidade, ele é muito mais relacionado ao próprio meio mesmo. Um ambiente não saudável, né, que a gente fala. Doutora, aí não tem nenhum componente de uma disfunção de algum neurotransmissor, alguma coisa, ela pode ser tratada com medicação? Então, é muito mais relacionado à psicoterapia, as mudanças de comportamento, ela tem muito mais relação com acompanhamento psicológico para mudar comportamento do que a própria medicação. Mas no transtorno, justamente por ele ser do grupo B, que são relacionados a impulsos, a gente usa sim medicação para ajudar nisso, né? Para que aquela pessoa não seja impulsiva para brigas, para eventos de violência, até para aquele controle, né, de ansiedade mesmo. Então, assim, acaba que a gente não fala assim, existe um remédio para o transtorno? Não. Mas a gente consegue ir tratando os sintomas que cada pessoa tem. Então, no caso do narcisista, ele pode ser mais impulsivo, mais raivoso, mais irritado. Então, as medicações vão diminuir isso, né? Vai ajudar naquele controle da raiva, da ansiedade. E ajuda nas complicações aí com o outro, né? Sim. Explica um pouquinho os comportamentos de uma mãe narcisista dentro de uma família, do núcleo familiar ali. A característica do narciso, né? É muito a falta da empatia, né? Então, assim, ela deseja elogios, ela deseja que o ego dela esteja sempre o outro reconhecendo as características dela, elogiando. Então, ela tem um senso de grandiosidade, é a característica, e aí acaba. Por essa característica, ela não tem empatia, ela não tem o cuidado de mãe, ela não tem a preocupação de mãe, e aqueles filhos vão ficando, além de perder aí a questão de autonomia, a questão deles de reconhecer, de ter autoestima, reconhecer eles, porque eles só veem a mãe. A mãe é a importância, a mãe é que tem que ser elogiada. E aí eles vão ficando cada vez mais introspectivos, são crianças tristes, são crianças que vão desenvolver um adulto sem confiança. Né? É então, como se ela diminuísse os filhos. Sim, exatamente. Em qualquer situação ali familiar. E chega, às vezes, a abusar, né? É uma pessoa que usa do outro e usa dos filhos para ganhos, né? Muitas das vezes não tem preocupação se está fazendo mal ou não. Então, acaba que, às vezes, é uma violência psicológica muito grande com esses filhos, de que eles têm que fazer tudo por ela e tudo para ela. Entendi. Aí você falou um pouquinho do comportamento da mãe. E agora, qual que é a consequência disso para um filho, para uma criança? A consequência psicológica, emocional? E é inúmeras, né? A falta de autoconfiança, de que ele consegue fazer as coisas, porque a mãe ela vai estar sempre colocando ele abaixo, né? Que ele é ruim, que ele não sabe fazer, que ele não consegue. Então, essa criança que vai se tornar um adulto, que às vezes não vai conseguir um emprego que quer, não vai ter aí credibilidade, porque ele não confia que ele é capaz. Às vezes ele não vai entrar num mercado de trabalho, numa faculdade, porque ele acha que ele não é capaz, porque aquela mãe foi reproduzindo isso, né? A gente fala muito, a criança, ela é uma esponja. Ela absorve o reforço positivo muito mais que o negativo também. Sim. Então, se você não tem elogio, se você nunca vai ser estimulado a fazer, você vai cada vez ficando menos. Então, você vai sempre sendo uma pessoa com baixa autoestima, com falta de confiança em si mesmo. Então, é aquele adulto que muitas das vezes não vai desenvolver. E a mãe ainda vai continuar sendo aquela que vai cuidar. Às vezes vai ser aqueles filhos mais velhos, sem trabalho, dependendo daquela mãe. E muitas vezes não consegue cortar aquele vínculo. É difícil, né? Então, para esses adultos e crianças, quais as estratégias
para não ter esse estresse? O identificar, né, é o principal. E é o que a gente falou, a dificuldade é que, às vezes, a pessoa com transtorno, ela não vai procurar ajuda. Sim. Mas aquele filho, aquele pai, aquele familiar que Aquele percebe familiar. aquele ambiente adoecido, Que vai é ele ajudar. que vai ter que tentar tirar aqueles filhos daquela mãe, né? Uhum. De mostrar que você não é obediente a tudo que ela fala, que ela não é a única pessoa que pode ser elogiada, que você vai elogiar a esposa, a irmã, você vai reconhecer outras pessoas que não só a sua mãe. Então, à medida que aquele adulto ali saudável identifica isso, cria um ambiente, às vezes, de conflito. E muitas das vezes o filho ele não consegue cortar a Não relação consegue com a mãe. identificar. É, Ele não consegue identificar justamente que a por mãe é isso. assim. Ele quer evitar conflitos, né? Uhum. Então ele vai ficar, cada vez ele vai tentando elogiar mais a mãe, pôr a mãe mais como superior e ele menos, justamente porque ele quer evitar conflitos. Na verdade, se torna vítima da própria, da própria dor dele, né? Eu Exatamente. acho. Mas para existir o comportamento narcisista, precisaria ter também uma pessoa que se sinta menos, né? sim, Tem sim. que ter essa combinação de chave e fechadura para dar certo. É, Porque pode ser que também que a criança seja narcisista também, embora não sim, seja uma ela coisa que pode seja criar, fácil né? de... Ela pode imitar a mãe. Vão Por exemplo. competir ali, né? Aí é O um duelo. Eu relógio. acho que eu vou fazer um comentário aqui que eu não sei se tem fundamento nisso que ele falou. Por exemplo, numa família que tem 3 filhos e tem uma mãe narcisista, e aí pensando pela genética, então é possível que um dos 3 também já tenha esse comportamento, Sim, desde é que criança. eu falei, aí vai ser um ambiente de conflito terrível, né? Talvez esse vai ser o filho que vai sair de casa. Esse é que não vai Sim. conseguir estar naquele ambiente ali de conflito. Um querendo ser melhor que o outro, um querendo Uhum. usar o outro, né? Sem empatia nenhuma. Então, assim, aquela hora ali é que a gente imagina que é aquele filho que vai ser o primeiro que não vai conseguir lidar de estar convivendo. E lembrando que a gente está falando aqui de mãe e filhos narcisistas, mas se a gente levasse pro lado de um adulto hoje narcisista, como eu te disse aquele dia, para um adulto hoje ser narcisista, um dia ele foi criança. Né? E já passou por todo esse ambiente, né? Só que antigamente não se falava muito isso, não se percebia muito isso, e aí chegou já na posição de adulto, e hoje ele eu tenho um marido narcisista, eu tenho um companheiro narcisista, eu tenho um sócio, um chefe narcisista, porque eu acho que isso também deve ser bem demais. comum, só que hoje em dia está dando voz a esse assunto, e aí a gente começa a observar o trabalho, as pessoas do lado, né? E aí você falou, aquela ali pode ser uma. Mas tem uma coisa interessante, a gente pensa no narcisista, né? Porque ele quer ser grandioso, ele acha que ele é mais, que ele vai ser o melhor em tudo que ele faz, mas normalmente não são pessoas que se destacam nos cargos, que crescem. Por quê? Interessante Porque o isso. narcisista, ele tem dificuldade com a crítica, ele tem dificuldade de não ser reconhecido. Então, ele Interessante vai isso. evitando as situações. Às vezes, muitas vezes, ele não vai estar nos melhores cargos, nas melhores funções, porque ele não quer concorrer, ele não quer ir para um ambiente que ele pode ser criticado ou julgado, né? Ameaçado, né? Ele se Ameaçado. sente ameaçado. Exatamente. Então, o narcisista, ele tem essa dificuldade de entrar em situações que, se você vai querer poder, você vai concorrer, né? Você tem que ser destaque. E aí, ele evita situações que ele possa receber críticas. E como, igual você comentou no começo, como ele não tem empatia, né? Falta para ele a empatia. Ouvir o outro e dar assim, voz para o outro É muito incomoda, difícil. porque ele não É tem quase empatia por aquilo impossível. ali que ele está. Não sente nem um carinho, nada de compaixão, né? E ele acha que o outro, ele tá um serviçal para ele, é para fazer por ele. Mas ele Dani, nunca vai trocar. como que você descreve uma pessoa de comportamento narcisista, que você fala que ela não tem empatia? Parece muito também com uma pessoa que é psicopata. Psicopata. É um das Qual que é a coisas... diferença, assim? Porque já que ele não tem empatia nenhuma, ele tem uma empatia seletiva, alguma coisa assim? É um dos diagnósticos diferenciais que a gente mais, assim, esbarra, né? Para fazer essa diferenciação. Eu falo que o transtorno de personalidade, você não faz uma primeira consulta, né? A partir do momento que a pessoa procura, às vezes ele vai procurar por outra questão, por ansiedade, por insônia, e aí você vai descobrindo o transtorno de personalidade ao longo do que você acompanha o paciente. E eu falo que é um quebra-cabeça, você vai fechando o quebra-cabeça ali com o tempo mesmo, né? Não é o paciente que te traz as características, né? Mas a empatia do psicopata, né, do antissocial, vem diferente. Ele não tem arrependimento. E aí o antissocial, ele é maldoso, né? Ele faz as coisas sem arrependimento, com maldade. Eu falo que desde lá da infância, aquela criança que mata os animais, que faz judia, né? No caso do narcisista, não. A empatia dele é de só não
querer que falem mal dele, que ele quer ser elogiado, que ele é grandioso, que ele é melhor, mas ele não tem essa característica do não arrepender ou não da maldade também, né? Lógico, acaba tendo uma violência psicológica, mas ele não é voltado igual o antissocial totalmente para o mal, né? Para fazer as coisas pro ruim para o outro e não arrepender. A hora que a gente diferencia seria nessa característica principal. E para criança é melhor quanto mais rápido ela descobrir que a mãe é narcisista, mais ela pode ficar livre desse estresse. E como que lida com essa criança que tem uma mãe narcisista, descobre, né, sabe que a mãe é narcisista, como que ela consegue lidar com isso? Terapia, né? Terapia. Psicoterapia, com certeza. Para os mostrar dois. para os dois, né? A terapia é o que muda comportamento. E a criança ali, ela vai ter que superar o que ela passou já, tirar aqueles traumas, ressignificar tudo que ela viveu daquela mãe, entender que ela não vai deixar de amar, que o amor materno dela existe, mas que ele vai ter que saber criar uma barreira para não perpetuar ali a característica dela, né? Para ele não estar valorizando a característica dela, então afastar, colocar limites do que ela faz, mas principalmente a gente passa a ter a terapia para vencer o trauma do que ela já tenha feito ali na autoestima daquela criança. Porque eu fico pensando, como que ela lida, né? Ter que tomar uma distância dessa mãe narcisista, né? Um Não é sofrimento. fácil, né? Não é fácil. Em primeiro lugar, é consciência que isso está acontecendo. E para chegar a ter consciência, não é simples numa criança, Não. né? Por exemplo, qual que é a idade que você acha que uma criança é capaz de perceber isso? 10 anos, 11, Exatamente, eu né? falo Porque assim, antes disso não... a criança até A primeira primeira infância. infância ali ainda é muito lúdico, né? É. Mas a partir do momento ali que começa a ter as características dela, entender o que ela quer, o que ela gosta, né? 8, 9 anos, que ela começa a ter o significado das coisas dela, aí ela já começa a ver que a mãe não tá deixando nada, né? Que a mãe não consegue valorizar nada. Ou um desenho que faça, que não é elogiado. Uma questão de uma coisa que quer contar, que a mãe não dá espaço, a criança começa a perceber que nunca tem vez para ela ali nas conversas com a mãe, nos diálogos, né? E é ali o outro, né? Pai, avós, tios que também têm essa capacidade ali mais rápido, né? De não deixar adoecer. Essa mãe, ela sempre vai exaltá-la e sempre a criança vai ser inferior. Ela nunca, tipo assim, ela é incapaz de Nunca elogiar baixa a o filho. guarda. Todos são inferiores. Para ela, ninguém tem as qualidades que ela tem, ninguém vai ser melhor, ninguém vai conseguir fazer o que ela faz. A importância dela sempre vai estar acima, né? Dani, você falou, o narcisista, ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta desse elogio exacerbado, que ele Ego, gosta né? disso. E quando a pessoa narcisista descobre que a outra pessoa já sabe qual é o comportamento e ela começa a não dar esse feedback, ela tem uma reação com a pessoa também? Sim, sim. Porque eu já ouvi falar que quando a pessoa é narcisista, que as pessoas descobrem narcisista, que ela tenta diminuir a outra, inventa mentira, essas coisas. Exatamente. É por isso que a gente fala, o caráter da maldade existe, né? Justamente nessa parte psicológica, porque ela, primeiro, é fantasioso, tanto que ela acha que ela é grandiosa, né? Então, assim, chega a ser fantasioso. E quando enfrentam, quando criticam, ou afasta, né? Ou ela vai sair daquele da maldade emprego, ou mesmo. passa para a fase da maldade, porque é a hora que cria as mentiras, as calúnias, é a hora que ela começa a colocar o outro como menor. Ela vai diminuir o outro a qualquer custo, né? Então, eu falo assim, anda junto mesmo, né? A característica do antissocial ali com o narcisista, eu falo que anda muito próximo. Esse limite é bem, bem próximo mesmo, né? Mas a impulsividade dos dois existe, então ela pode ter violência mesmo, agressividade, mas muitas das vezes ele afasta do ambiente também. O narcisista, ele tende a fugir do ambiente. E para esses filhos adultos, né? Quais são os comportamentos? Você falou que viram adultos inseguros. Sim. Tem alguma outra identificação que a gente consegue perceber? A questão da introspecção, né? Eles são mais fechados, mais calados, tendem a não Deprimidos. criticar, mais deprimidos, né? Ansiosos, tendem a não criticar o outro, a questionar, né? Então, assim, vão ser alunos de baixa participação, vão ser profissionais de baixa participação, obedientes ao chefe, obedientes às esposas, e vai perpetuando, né? O ciclo ali de baixa autoestima e de falta de confiança em si mesmo, porque aí em tudo que a mãe fez que ele não tivesse confiança nele ali, ele vai continuar um adulto que não tem confiança que ele é capaz de nada. E muitas das vezes ainda atrelado à mãe, né? E bem submissos, né? A gente, assim, todos nós, eu acho que temos amigos que às vezes a gente identifica esses comportamentos, né? Eu vejo às vezes amigas que são submissas aos maridos também, né? E assim,
tem uma vida totalmente independente, não consegue. Não cria, não corta aquele Não vínculo, corta cordão o umbilical, vínculo. né? A gente chega a assustar, fala assim, mas ele já é casado, mas ele deve satisfação para tudo para mãe, tudo ele vai comprar uma Sim. casa, vai comprar um carro, tudo que vai fazer a mãe precisa autorizar ou não, né? Uhum. Porque ele tá ali com aquele cordão E- ligado. Às E vezes a acaba- esposa tá até em segundo lugar também, né? É. Se for no caso do E homem. aí, Ou senão acaba que vira a repetição, né? Que a constelação tanto fala. Às vezes a pessoa adulto, vítima de uma mãe narcisista, procura uma pessoa narcisista, né? Pode É, acontecer pode isso acontecer, também. sim, a gente Imagina a semelhante atrai situação, né? semelhante. Dependente. Uma mãe e uma mulher. Uma se a dependência. gente foi criado com um ser dominador, a gente vai procurar um dominador, né? É Uhum. muito difícil cortar esses ciclos, né? Tanto homem ou mulher, né? Então, a gente sabe que é repetitivo. Os padrões aí familiares são repetitivos. E essas pessoas que são mais submissas, elas acabam procurando uma pessoa narcisista, porque a pessoa narcisista, a gente tá falando um monte de coisa negativa, mas ela geralmente, ela é muito encantadora a princípio, né? É bom Super. você falar isso. Ela é muito encantadora, Super. muito Ótimo. interessante de conviver, até que você descobre que ela tá querendo manipular a situação, né? Boa. Normalmente, eu falo que é interessante que são pessoas que, além da questão de beleza física, tem uma beleza aí na fala, nas ações, né? Que realmente é isso. Aquilo, ela, para manipular, ela vai ter um encanto diferenciado. Seduz, né? Seduz. E aí, quando você vai vendo, ela tá te trazendo só pra ela, né? Só vem a nós, é só faça por mim, mas nunca receba de mim, né? Então, ele vai quebrando aí o encantamento à medida que você vai descobrindo isso, as mentiras, as questões que a pessoa tá te usando pro ego dela, né? Você sabe que uma coisa que eu acho que é importante deixar claro aqui no Forecast é que um dos objetivos que a gente trouxe esse assunto é para trazer consciência para as pessoas, né? Porque nós não estamos aqui para julgar, nós não temos nem condições para isso. A não ser você que sabe analisar isso direito, né? E por quê? Porque às vezes a gente vê esse movimento dentro da nossa própria casa, vê com amigos, né? Vê no ambiente de trabalho, entende que aquilo ali tem algo de errado, mas não sabe o quê. Então, esse algo de errado pode ser um transtorno. Não necessariamente narcisista, mas pode ser um transtorno. Então, todo mundo... quando você convive com as pessoas durante um bom tempo, às vezes 5 anos numa empresa, 10 anos, aquela família de amigos, enfim, tem algo de errado naquela... Eu estou falando porque eu ouço muito isso. As pessoas falam isso muito para mim. Falou, tem algo de errado naquela pessoa. Tem alguma coisa que a pessoa é meio estranha, sabe? As pessoas falam isso muito para mim lá no... E às vezes vê como que a pessoa fizesse, tipo assim, não vê como adoecimento, Não né? vê como adoecimento. O transtorno é um adoecimento. E eu falo É um assim, adoecimento. você não é isso, você está assim. Então, a gente tem Gosto muito que disso. ajudar a melhorar, a mudar, né? E sim. não, exatamente, não ficar julgando. Se você vê que aquela pessoa tem algo de errado e não tá assim, então por que não acolher? Por que não escutar? Por que não ser você a dar um passo de levar aquela pessoa a buscar ajuda, né? Então, assim, às vezes as verdades, as críticas a gente faz só pelas costas, né? E ela, quando você faz para a pessoa, às vezes você tá fazendo o primeiro passo para ela mudar. Exatamente. Nós estamos numa geração que é possível encarar isso e trazer isso como um acolhimento. Coisas que os nossos pais e avós não tiveram a chance de vivenciar, né? Então, eles vivenciaram essas dores, esses transtornos e não puderam... E naquela época não tinha recursos. Muito Hoje a gente provavelmente tem. todo mundo era taxado de louco. Sim, e várias outras coisas. E hoje a gente olha para isso e fala, tem algo de errado ali, então que a gente precisa de orientar, né? Eu acho que é um dos objetivos aqui do Forecast, né? Exatamente. O que mais, menino? Dani, tem como estabelecer limites saudáveis em um relacionamento entre uma mãe narcisista e o filho? Quando existe um terceiro adulto ali, Que consegue né? perceber, Que consegue essa perceber. relação. Porque aí ele começa a identificar tanto para a mãe, ó, não faça isso, você viu? Que ele precisava de um elogio, ele precisava de um acolhimento naquele momento. Então, ele vai trazendo a mãe para ver o que ela está fazendo e a mesma coisa para aquela criança maior, ele já começa a falar. Não deixa a sua mãe falar que você é menor que isso, que te diminuir. Não entenda isso como verdade, ela não falou por mal. Então, o terceiro ali, a terceira pessoa que tiver nessa convivência é que vai ajudar mais para esse limite. Tá? A mãe narcisista, né, em situações de mãe e filhas, quando ela percebe, né, identificou que ela é narcisista, tem como ela melhorar isso? Sim, ela vai emular um comportamento, porque é um comportamento natural dela, ela vai ter que fazer um outro comportamento que não é próprio dela, o dela, né? Isso é a chavinha da terapia. virada, É a virada. chavinha, É você identificar. A gente só muda
quando a gente identifica que a gente precisa. E que ela começou a perceber que ela tá fazendo mal para uma pessoa que ela ama, né? Ela não Uhum. deixou de ser mãe. De ser mãe. E aí, a hora que ela começa, ó, não tem que diminuir, eu tenho que elogiar, eu tenho que trazer ele para perto de mim, mas para fazer bem, não sou eu sempre melhor. Então, é a hora que ela muda. Aí, é modular comportamento, não é fácil, né? A gente Uhum. modular É porque isso comportamento. pode se arrastar por anos, né? Anos. Anos. Por isso que a gente tá falando, às vezes os nossos pais e avós tudo viveram isso, morreram sem saber, É. e agora a gente tá numa geração que ajuda, né? Saber. Sorte fazer. dessa criança que consegue descobrir rápido, né? E não deixar isso afetá-la. E Do hoje meu- tem muito instrumento de autoconhecimento, né? Então, eu Tem acho que isso. isso já vai facilitando para as pessoas identificar. Hoje Né? a própria escola, né? Às vezes ali a coordenação, as professoras conseguem perceber nas apresentações, nas reuniões, nas Uhum. tarefas que aquela mãe tá ali buscando informações, mas não para ajudar o filho. Às vezes só para falar, para elogiar ela que o filho dela é bom, mas o elogio é para ela, né? Nossa. Uhum. Então, às vezes a própria escola já começa a perceber, Gente, tem algo errado falou uma ali. coisa assim, Real. como diz, a gente quer quebrar regras aqui, não apontar dedos, né? Mas isso é um comportamento que eu vejo Real. muito. E que de pessoas que começam ali a colocar a nota dos filhos em rede social. Não, vocês já viram isso, né, Isso, olha, gente? Tem sim. pessoas Nossa, que olha o grau, se olha o vão, grau. Ó o grau. né? Ó o grau. Ficam assim, elas precisam mostrar que o filho dela tá bom, mas o menino às vezes nem quer, ele tá Mas é coado para ali. elogiar Mas ela. pra Eles ela gostam de precisa. competição, né? Eles gostam de uma competição e ganhar, principalmente. Isso é Exato. real. Eu sou melhor e meu filho também. Por causa de mim, né? Por causa, Por causa de mim. Ah, É, como Exatamente. se colocar exatamente, né? Ela é uma competição aí, às vezes, de tá cheio de mães narcisistas Tá usando os cheio. filhos aí para competir o próprio ego, né? Uhum. Meu É. filho joga tanto, ganha tanto, faz É. tanto, né? Então é muita coisa aí que são estimulados, às vezes nem pelo prazer deles, né? Mas pelo prazer delas. Exatamente. É claro que nós, como mães, né, a gente tem orgulho, né, dos nossos filhos, de como eles crescem, né, e tudo, mas a gente tem que saber identificar muito isso, esse comportamento, porque eu vejo ele muito recorrente. Uhum. Né? Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Igual você comentou do ambiente, né? Isso aqui, né? E Gera é muito mais isso, fácil, né? A- Das pessoas a- quererem se mostrar cada Se vez expor mais, se mais, né? expor. E o que está na tela nem sempre é o que está atrás da É. tela, né? Então, É. ali, às vezes, é que ela está exibindo o troféu dela, os filhos, as capacidades dele, mas lá dentro de casa não tem nem elogio para eles, não tem valorização. Uhum. A gente vê muito isso, né? E quem, na hora que se conhece. Doutora, na sua realidade, no seu dia a dia, porque nós estamos falando aqui do tema em geral. Agora, para você, na sua clínica, no seu dia a dia, qual que é a porcentagem de atendimento que você tem disso? Muito raro, é muito raro. É igual eu te falei, o transtorno de personalidade, muitas das vezes, ele está associado a um transtorno maior. Ansiedade, depressão. Sim. Então, ele vem ali, o diagnóstico, porque você começa a ter muito vínculo com aquela pessoa e você começa a entender que não é bem ali o que ela está necessitando, não é só aquele tratamento, né? Então, assim, não é grande o número que você consegue identificar de primeira consulta, mas que você vai tendo aí ao longo desses pacientes que você acompanha anos, para identificar aí bem os transtornos de personalidade. Tem outros que são mais recorrentes, o borderline, que você já consegue associar mais vezes aí. Não é que bom, né? Que não é um número alto, não compete aí em números com os outros transtornos. Mas a prevalência em geral em comunidade é de 6 a 7% da população Que que dá tem. muita gente. Dá muita gente. O narcisista, como que eu vou saber se uma pessoa é narcisista ou se ela é uma pessoa que tem o ego saudável, que age... lembra da nossa... Nós somos... Né? A gente não pode falar essa palavra aqui depois, cai em vídeo. Nós somos OEODA. Não é um ego saudável e não, Amor não próprio, né? necessariamente uma pessoa narcisista. Exato, eu falo assim, o limite, né? Porque a gente fala assim, tem que ter amor próprio. Amor Sim. próprio é Sim. saudável para a mente estar bem, saúde mental. Hoje eu tô terminando de escrever um livro que eu falo de amor próprio. Então, Opa, quero saber disso. então a gente tem que ter amor próprio para estar bem, né? E às vezes colocar-se à frente dos outros. Mas até que ponto você à frente, esse amor próprio não está fazendo mal para os outros? Porque você pode... Tem que ter um quê de maldade ali. Exatamente, que pra é a ser hora narcisista. que tem o quê de maldade. Porque você pode ter amor próprio, mas você não deixou de gostar do outro, você não deixou de fazer bem, você não deixou de respeitar, né? A hora que você não respeita o outro, que você só quer que o outro faça por você, que você mente, que você usa ele para o seu amor próprio, aí é a maldade, né? Aí já não entra mais como saudável. Uhum.
Nossa, Muito mas a bom. gente tem assunto, hein? Tem assunto. Vai ter que voltar mais já tenho- vezes. Vai ter. Na lenda, é uma lenda ou uma história do Narciso? Uma É, lenda. Uma ah, lenda, é, ele grego. morre no final, não é isso? Isso, por O conta... a pessoa narcisista, quando ela não tem, sei lá, um tratamento, Ela uma morre. terapia, qual que é o fim trágico do narcisista? Ela morre, Solidão, morre. né? Quanto final? Capaz. Quanto o final da Exatamente. história, As pessoas vai? geralmente se Não, né, afastam uma- dela? Eu falo assim, que depende da comunidade que ela tá. Se ela tá num local maior, né, ela vai buscando grupos, ela vai se inserindo num grupo até que aquilo se quebre e vai Ela em outros. suga daquele grupo e Isso, passa para agora um outro. imagina Não, num vai local tratar. menor. Não, mas se não quiser tratar, que você tá falando, É, né? se ela não É, trata, se não se tratar, ela não trata, ela... é. Porque eu consigo pensar assim, as pessoas que passaram na minha vida, que hoje, a gente sabendo, conversando sobre narcisista, eu consigo identificar algumas pessoas que passaram na minha vida que foram Listinha. narcisistas. E essas Narcisista. pessoas, geralmente são pessoas que mudam de turma. Cada hora elas estão numa turma e elas causam uma porque confusão, sentiu vão para uma ameaçado, outra. Se sente, ela descobriu que ela não era tão ameaçado legal ali, daquele jeito, ela passa para uma outra turma. E todas as turmas chegam à mesma Chegam à conclusão. mesma conclusão. Isso. Todo mundo vai E ter, vai geralmente dar assim, ó, fulana de identificando tal alguém é agora. louca, né? Super doida. Ela é gente boa demais, mas ela é muito doida. Muito bonita, né? Muito bonita, agradável, legal, mas não dá. Chega um ponto que ninguém quer Não mais. dá. Deu. Já deu. A gente Carmen. que já tá mais velha, é fácil ver isso hoje, né? É. Uma vez eu estava Mas- até conversando com a Dani, porque a gente que já viveu uns 30 anos, mais ou menos, a gente consegue perceber isso mais fácil, né? A gente tem algumas ferramentas que a gente consegue ler as pessoas mais rapidamente. Isso é mesmo. Né? E aí eu falo pra Dani, vou dar spoiler dessa pessoa, eu já sei o que vai virar. Ai, ai. Vou te Eu dar e isso, Carmen- tô vindo do futuro pra te dar um spoiler do que isso vai virar. E quase nunca a gente erra. Quase nunca. É o nosso caso com a ansiedade e o bruxismo, né? A gente tem as piadas internas do bruxismo, que ele fala assim, vou te dar um spoiler, o que vai acontecer com seus dentes? Acabou, já perdi todos. Mas é isso, né, gente? Tem coisa que tá ali, 2 mais 2. Você sabe que se não tratar, a pessoa vai afastando, vai perdendo amigos, e a solidão é uma possibilidade, né? Então, assim, buscar ajuda, justamente para que a gente evite um sofrimento maior, né? É um caminho pra depressão também? Sim, né? Sim, Andar sim. com tudo Solidão, junto, né? depressão. Solidão. Um ego ansiedade. super inflado e depois zerado. Ela tem necessidade de ser aceita, né? E assim, ser admirada. Então, se ela tá num grupo que tem um monte de gente que não tá nem aí, Por que vou estar aqui, né? vai se isolando, né, também. Doutora, você já teve algum caso de uma mulher, mãe, narcisista, que ela, pessoalmente, bateu na sua porta e falou, preciso de ajuda? Sim, sim. E, inclusive, nem era antes da Não? psiquiatria. Essa Uhum. pessoa, já depois comigo como psiquiatra, mas antes da psiquiatria em PSF. Ela começou a perceber que as relações eram sempre curtas, que não tinham boas relações e que não conseguia fazer bem para os filhos. Ela começou a perceber que Tipo, tem algo de errado comigo. isso tem algo de errado comigo. Foi um dos poucos casos, assim, da própria pessoa procurar, né? Porque muitas das vezes é o contrário. A gente que quer informar para ela que ela tem. Mas essa paciente foi uma coisa muito legal, porque é difícil você criar vínculo, né? Assim como com as relações, com os médicos também. O transtorno de personalidade, às vezes, ele já passou em todos os psiquiatras Sim. da cidade, e aí a hora que o psiquiatra começa a enfrentar, começa a mostrar ali a crítica, né? Ele vai para outro. Eu falo assim, até o ponto que ele vai... a gente fala que o transtorno de personalidade, no caso, principalmente borderline, eu falo assim, vamos ver até o ponto que ela vai me amar, porque daqui a pouco vai me odiar. Mas é o momento que ela não aceita a crítica. Então, assim, eu tenho uma facilidade de, aos poucos, ir conquistando, aproximando, para ter essa verdade, né? E aí, quando você fala, ela já não tem tanto receio, porque ela já conquistou ela até ali para saber que você é um profissional que é o bem dela, que você não vai criticar. E aí, nesse momento, essa pessoa realmente ela teve uma virada de chave. Ela começou... eu medicava ela porque ela era muito impulsiva, então se machucava os filhos. Então, ela já estava numa fase que ela já tinha melhorado os sintomas de agressividade, de ansiedade, de depressão. E aí ela conseguiu mudar as características com os filhos, mas terapia. Mas foram uns 2 anos para ela aceitar que ela precisava de terapia. Gente, eu particularmente acho uma milagre, assim, de Deus. Eu acho uma coisa maravilhosa quando a gente tem consciência de que tem alguma coisa em desequilíbrio e você vai lá e busca para ajuda. Porque por mais que seja dolorido, é o começo daquele fim, né? De uma libertação, de uma cura, de alguma coisa assim.
E um dos nossos papéis aqui no podcast é trazer assuntos que façam isso, para provocar nas pessoas, peraí, será que eu tenho aquilo ali? Será que aquilo ali sou eu? Né? Para que a gente tenha essa liberdade de procurar por um profissional, bater na porta e falar, tem alguma coisa de errado comigo, me ajuda. Eu acho que a gente está numa geração de pedir ajuda. Exatamente. Né? Não é que não existia, né? Outro dia eu até vi um vídeo assim, gente, todas essas questões da saúde mental existiam há anos, né? Só que a gente não estava numa geração que falava. Que não falava da violência, não falava da depressão, da ansiedade que tinha, guardava, né? E que bom que a gente tem hoje isso. Tem tratamento, tem ajudas e tem a facilidade de expressar, né? Sim, vários canais para as pessoas se informarem, né? Sim. E hoje todos nós temos transtornos, né, gente? A gente não pode esquecer isso, né? Nós temos transtornos de ansiedade, né? Eu sinto que eu preciso Quem é tratar minha ansioso, levanta a mão. Quem é ansioso? Eu levanto as duas. E assim, o grande problema é ver o excesso, né? Então, o excesso da violência, o excesso da falta de empatia, o excesso de ansiedade. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. E o grande segredo é o conhecimento, o autoconhecimento. Então, Dani, você, como mulher, como Dani, como que você faz para que isso, né? Eu sei que é a sua profissão, né? Psiquiatria, mas a gente conhece, assim, eu e Carmine, mais, né? A gente conhece desde quando você voltou para cá, né? Com a clínica. Como você faz para isso não te afetar? Para às vezes você fica realmente tocada com uma família. E como que você lida com isso como pessoa, tipo assim, não posso me envolver, vou até aqui. Eu acho que é um processo até natural, né? Todo mundo me pergunta isso e eu falo assim, mas por que eu não levo para casa? Por que eu não absorvo, né? Porque eu acho que a medicina vai criando isso, as coisas vão ficando naturais, né? Você não vai passar mal com o paciente que chega passando mal, com o paciente que morre, mas aí com a psiquiatria é muito mais difícil você não absorver, porque né? no início envolve muito, você vê muitas vezes a pessoa, você quer que dê certo, você quer que ela passe na prova, que ela tá ansiosa, você quer que ela tire a carteira, que ela separe daquele marido abusivo, ou que aquele marido consiga retornar com a esposa que ele tá sofrendo muito. Então, assim, cada história ali acaba que você torce, né, para um final, né? Mas acontece que é literalmente uma blindagem, eu acho, né? Aquela questão... Uma dessensibilização. Exatamente. Eu falo assim, eu fecho a porta do consultório, para mim não vai nada para casa. Então, ali eu tô pensando nas minhas meninas em casa. Então, acaba que a gente blinda mesmo, que aquele momento, você vive aquele momento com o paciente, eu me entrego para ele, eu vou ajudar, eu vou orientar, eu vou querer dar o máximo que eu puder para ele naquele momento da consulta. Saiu dali, não tem mais aquela relação, né? Eu não levo para pensar, para remoer, uma chavinha mesmo. É uma chavinha. Porque eu vejo você muito leve, divertida. Sempre sempre rindo, sempre astral, animada. né? Não, eu tenho uma figurinha que, na época que nós fizemos as fotos do posicionamento digital, a Dani mandou lá para mim, psiquiatra urgente. Uma figurinha. Não, eu tenho essa figurinha. Eu acho que eu tenho. Você mandou, né? Ela pôs Psiquiatra urgente. Eu nunca mais vou esquecer. E as figurinhas que as secretárias fazem minha, que vocês não têm. Graças a Deus, essas não saem na rede. Vários memes. Tem vários memes. Quero café agora, não faço receita hoje. E vai criando as figurinhas minhas lá. Mas a gente tem que ser leve, né, gente? Eu gosto muito. Eu falo que quando eu montei a clínica, o nome Colibri foi justamente porque significa alegria nos indígenas, né? E eu gosto muito, assim, de brincar com as minhas funcionárias. E com o paciente mesmo. Os pacientes falam, doutora, a gente sabe direitinho quando a senhora tá mais alegre, quando não tá. Porque eu sempre trago alguma coisa gostosa para conversar com o paciente. Não é só o adoecimento, né? Eu quero que ele veja aquele local ali que ele tá indo para melhorar, né? Sim. Então, eu gosto muito de rir, gosto muito de conversar. Então, assim, eu falo, eu escolhi, a psiquiatria me escolheu. Eu falo que eu não escolhi a psiquiatria, eu acho que ela me escolheu. Que não foi a sua primeira opção também, não é? Eu passei quando eu terminei em cirurgia geral. Sempre quis oncologia. Sempre, a faculdade toda, fiz liga de oncologia, estágios, sempre foi na parte de oncologia, porque eu tinha uma família de muitas perdas aí de câncer, né? E aí minha mãe, minha avó, e eu achava que era a minha área. Você tinha que dar um retorno mas não era isso, não. E aí depois eu fiz cirurgia geral. Quando eu vim para Uberaba, eu cheguei a passar em ortopedia. Não tinha nada a ver comigo. Aí eu falei, não, gente, eu tô fugindo da minha realidade. É isso que eu gosto. Da sua missão. Porque é muito diferente, né? O caminho da medicina é muito diferente, as duas. Eu ia ficar operando, querendo conversar com o paciente anestesiado. Dá uma acordadinha aí, só pra gente saber. Qual o transtorno de personalidade que você tem? Já eu suturo. A Dani, capaz, será que em 10 minutos de papo ali, você já sabe tudo, né? Ixi, gente, eu tenho situações
situações que eu falo pro paciente, cara, que ele abriu a porta, eu já sei. Ju, a gente é Senhora. assim, É. a gente é assim, nossa, a gente é assim. A gente não tem o CRM pra né, Tem dar um paciente que carimbo. ele- Mas a gente Mas só sabe. basta olhar. A sua Eu capacidade também. de leitura é muito A boa, minha não é? muito. falo Nossa, que às vezes sem- até o jeito... Fazer 2 comentários eu já sei. Sem o paciente falar, queixa, você já sabe muito dele. Muito. Pela roupa, É. pelo jeito de olhar, Pela pelo roupa. caminhar que ele entra ali mais rápido, mais devagar, cabeça baixa, não. Aquilo ali você já faz uma leitura ali 50%. Dani, É. uma característica do forecast é elevar a consciência das pessoas através daquilo que a gente vai trazer, mas também quebrar regras. Qual é a regra que você quer quebrar na sua vida a partir de agora, em 2024? Tem algum padrão, alguma coisa Eu que sei, você fala, eu isso sei, eu aqui... sei. ó, Pergunta Camille, quente, hein? alguma Eu não vou dar coisa- spoiler, eu sei. Tem alguma coisa que hoje você fala, não estou feliz, seja em qualquer área da sua vida, que você fala, esse aqui é um padrão que eu quero quebrar? Nossa, eu acho que eu entrei em 2024 quebrando muitas regras, né? Ah, Primeiro, a separação de um casamento de 20 anos, então já foi uma regra que para a sociedade às vezes é muito difícil. Então, assim, eu comecei o ano já fazendo muitas mudanças, mudando a minha visão de empreendimentos, coisas que eu quero fazer diferente, e mais, viajar mais, curtir mais minhas filhas, ter mais tempo para mim mesma. Eu acho que a mudança principal de 2024 na minha vida já começou, né? Hoje eu treino mais, eu me dedico mais à alimentação e eu acho que a consequência disso vai vindo, né? Porque as pessoas que se atraem também são pessoas com mais energia e eu acho que é isso, é estar com pessoas de bem, estar com pessoas de boas energias para eu conseguir aí cuidar mais de mim, amor próprio. Sei, que lindo. Ela te respondeu o que você estava imaginando? Não, acho que Você não. falou assim, eu Ah. já tenho... tem alguma coisa aí que a gente Mas eu não tá não sei sabendo. se o pessoal que está assistindo O pode horário ouvir isso. permite. O horário permite. Eu não sei que hora que vocês estão assistindo isso. Não, porque você falou de um jeito bem bom. Eu vou Vamos ver ficar o que ela- vermelha. Vamos ver o que ela vai responder, tá congruente com o que o Carlinhos tá falando. Mas é o lance de a gente viver e peneirando as pessoas na vida da gente, vai ficando só os bacanas mesmo, é isso. Tá vendo? Gente, então vamos Foi agradecer. ótimo. Doutora Daniela, a senhora esclareceu. Senhora não, você esclareceu muito. Acabou que o doutora puxou a senhora. Senhora. Bom, eu já não consigo amei. falar doutora, né? Dani, Eu não consigo amei. falar. Eu acho que, Tentei assim, até algumas vezes falar doutora, mas eu acho que é um tema muito polêmico, mas é super pertinente para nós mães, para as pessoas que estão assistindo. Porque quanto mais a gente traz isso, mais as pessoas conseguem se enxergar. Talvez, essa é a nossa esperança, né? Das pessoas se enxergarem, Uhum. ou quem está do lado poder ajudar, que é igual você falou, né? Não adianta também passar a vida inteira com aquela pessoa e não fazer o bem, né? Porque é uma missão nossa também, fazer o bem e tentar evoluir, né? Junto com elas, né? E eu agradeço. Torço que vocês me convidem também para temas não tão pesados, assim. que a gente possa também ter mais comentários de horários, né? E hoje a gente até chegou à conclusão que vai ter que ter um forecast com temas mais polêmicos Sim, também, mais né? polêmicos. O povo já está trocando o nome do forecast Já para tem. podcast, né? Então, Esse que vai ser o aí isso tema já mais inspirou. polêmico, vai ser nesse. Nós vamos reunir Me todo mundo que a gente convidem, já tá? entrevistou e vamos falar para as pessoas voltarem com alguma coisa bem FODA. FODA. E a psiquiatria caminha junto, gente. A parte de É. sexologia tá dentro aí. Então, pode Exatamente. trazer muita coisa legal pro Isso aí. psiquiatra também. Tá? Dani, Muito mas eu bom. quero te agradecer também, né? Falar que, assim, você foi uma das pessoas que eu sugeri estar aqui, porque eu Ai. sou sua fã, Você né? sabe que a É, gente desde tem o uma- primeiro Exatamente. momento, eu acho que o Carlinhos deve ter tido a mesma coisa, porque nós somos muito Uma assim. ligação. Quando eu de- conheci a Dani, nossa, foi um amor, assim, sabe? Pela pessoa incrível, verdadeira, genuína, maravilhosa que Maravilhosa. você é. Então, assim, é uma alegria nossa você estar aqui. Que E bom. vai voltar mais E eu vezes. fiquei muito feliz. Quando começou, eu já falei, Ju, vocês vão me chamar um dia? Acho que seu nome já tá lá. Eu falei, nossa, eu já tô adorando, acompanhando e fiquei muito feliz que Deu certo, estou né? na 4ª temporada com um amigo. E olha que eles, um não Carmen. sabia do outro, né, Não. Ju? A Não. gente foi contar na última hora, um não sabia do outro. É. A Florência falou, doutora Daniela. A Dani? Dani? Amei. E olha, todo mundo que passa aqui pela nossa mesa, pelo nosso espaço, pelo forecast,
se torna amigo nosso, né? É. Então, você já conhecia os dois, agora a gente já tá Combinado. íntimo. Agora é Dani, tá? Agora Tirei é o Dani. doutor. Agora vai ter pedido de receita lá no café. Não, Vai Não, ter que mandar a espera, figurinha, vai ter que mandar a Vai ter que figurinha mandar pra a Não, gente. eu só fico mais tranquila, porque todo mundo que passar lá pelo meu escritório, que eu ver que tem algum desequilíbrio, eu já falo, já direciono pra você lá rapidinho, que eu sei que você vai colher. Já tem o Tá bom. destino final. Já tem. E isso é bom, né? Ter pessoas como ela é muito bom. Pessoal, vamos terminar aqui agora. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E mais uma vez, esse episódio agora ele foi patrocinado pela Hering, pela Joalheria Resende, pela Óticas Vision, Evento Turismo. Me ajuda, gente? Rei do Mate. Mate. Uhul! Obrigada.